Questão número 1. A questão 1 diz aqui o seguinte: considere a função do segundo grau f de x igual a x ao quadrado mais 2px mais p. O valor de p para que esta função tenha duas raízes reais iguais é... Bom, aqui nesse caso é interessante a gente fazer o seguinte: uma pequena revisão sobre o que é uma função de segundo grau, e aí nós fazemos aqui a aplicação na primeira questão e nas demais, sem precisar ficar revisando. Então, vamos revisar o que for necessário aqui sobre uma função de segundo grau, respondemos essa questão e aí seguimos com as demais. Então, a função de segundo grau ela tem a característica f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Bom, essa é a característica geral da função de segundo grau. O que nós podemos tirar a partir dessa função? Que uma função ela gera um gráfico. Então, isso aqui vai gerar um gráfico e eu tenho que saber qual é o formato desse gráfico. O formato aqui vai ser uma parábola. Tá? E essa parábola ela pode ter a concavidade voltada para cima e ela pode ter a concavidade voltada para baixo. Quem define isso? O coeficiente A. O coeficiente A ele vai definir se a concavidade vai ser para cima ou para baixo. Se o A for positivo, concavidade para cima. Se o A for negativo, concavidade para baixo. Então, aqui nesse caso, o A vale 1. Ele é positivo. Então, essa parábola ela tem uma concavidade voltada para cima. Ela tem esse formato aqui. Bom, o que mais eu tenho que saber? Lembra lá da equação de segundo grau? Que era ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso aqui é uma equação, porque daqui eu vou tirar as raízes. Tá? E o que são essas raízes? São os valores onde o meu gráfico toca o eixo x. Como assim? Então, vamos supor que eu tenho aqui uma função de segundo grau que gere esse gráfico. Aqui o eixo y e aqui o eixo x. Tem dois pontos aqui de toque no eixo x. Então, eu tenho x1, que é a primeira raiz, e x2. Quando é que isso vai acontecer? Quando eu tiver um delta que seja maior que zero. Lembra lá do delta, equação de segundo grau? B ao quadrado menos 4ac. Quando esse valor aqui é maior que zero, eu tenho duas raízes distintas. Né? O delta é chamado de discriminante. Quando eu tenho uma função de segundo grau que tem apenas um toque aqui em x, olha só, aqui só tem um toque. Então, x1 ele é igual a x2, que é justamente o que pede aqui na questão. Quando é que isso vai acontecer? Né? Aqui eixo x, aqui eixo y, quando o delta for igual a zero. Quando o delta é igual a zero, as raízes são iguais. Por que isso acontece? Quando a gente vai encontrar o x, é menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2a. Se o delta for zero, mais zero ou menos zero, não vai alterar. Então, x1 é igual a x2. E quando é que não tem raízes? Tá? Vamos fazer aqui. Ó. Não vai ter raízes quando o teu delta for negativo. Então, ó, por exemplo, aqui eu tenho uma parábola. Existe a minha parábola, só que não toca o eixo x. Então, nesse caso, o delta é negativo. Não existe raiz real. Então, por enquanto, essas são as informações que nós precisamos para fazer a questão. No caso aqui, ele pede o valor de p para que essa função tenha duas raízes reais iguais. Então, ele quer que o delta dela seja zero. Então, a gente vai trabalhar aqui usando o discriminante para poder encontrar o valor de p. Então, delta b ao quadrado menos 4ac. A função de segundo grau tem a característica ax ao quadrado mais bx mais c. O a aqui vale 1. O b, 2p. E o c vale o p. Beleza, então tem aqui todos os coeficientes, né, os valores. E eu sei que isso aqui tem que ser igual a zero. Então, vamos lá. B vai ser 2p. 2p ao quadrado. No lugar do b, eu coloquei aqui os 2p, que é essa parte aqui, ó, que está junto do x. Menos 4 vezes 1, porque o a vale 1. Vezes c, que é o p, igual a zero. Então, 4p ao quadrado, porque o 2 vai ao quadrado e o p também. Menos 4p igual a zero. Aí, aqui nesse caso, a gente pode fazer o seguinte, ó. Divide todo mundo por 4. Vou dividir aqui por 4, aqui por 4 e aqui por 4. Então, vou ficar com p ao quadrado menos p igual a zero. Tá? P ao quadrado menos p igual a zero. P que multiplica p menos 1 igual a zero. Aqui eu coloquei em evidência, tá? Aqui eu coloquei em evidência. Posso colocar em evidência, isso aqui é um caminho.
Isso aqui é um caminho. E eu poderia ter feito assim também. P ao quadrado igual a P, passa para o outro lado. Divide todo mundo por P. Aí eu ficaria com P igual a 1. E aí eu não teria as duas respostas, tá? Olha só, cuidado com isso aqui. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui nesse caso? No caso, o P, ou ele vai ser 0, porque se você multiplicar aqui por 0, então esse caminho aqui é o caminho adequado, tá? Não existe esse negócio de caminho certo, caminho errado, não. É o caminho adequado. Você vai encontrar esse valor aqui, ó, P ao quadrado menos P igual a 0, coloca em evidência, porque aí você vai visualizar, né? Você precisa visualizar quais são esses valores. Ou P vai ser 0, porque quando você tem um produto entre dois números e o resultado é 0, ou esse número aqui é 0, ou esse aqui é 0, ou ambos são 0. Então, aqui no caso, o P pode ser 0, já coloca aqui direto. E a outra situação é que P menos 1 seja igual a 0. E aí, P igual a 1. Então, você tem essas duas possibilidades. Se você colocar aqui, ó, você colocar ou 0 ou o valor 1, a gente vai ter aqui essa equação tendo o delta igual a 0. Se você quiser testar, você pode fazer o seguinte, ó. F de x vai ser igual a x ao quadrado mais 2 vezes 0 vezes x mais 0. F de x igual a x ao quadrado. Gráfico muito conhecido, tá? É o gráfico da parábola. F de x igual a x ao quadrado. Passando aqui na origem, que é o 0, 0, tá? E você pode ter aqui esse valor de P igual a 1. Então, vou testar com 1 para a gente ver também que ele vai passar na origem. Eu vou fazer o gráfico para a gente ver. Então, f de x igual a x ao quadrado mais 2 vezes 1 vezes x mais 1, né? Que o P aqui vale 1. Então, f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Beleza. Aí, como é que eu descubro aqui como é que funciona o formato do meu gráfico? Eu acho as raízes. Tá? Então, delta, isso aqui é um plus da questão, tá? A gente já resolveu lá a questão encontrando os dois valores, que é 0, né? O P pode ser 0 ou P igual a 1. Eu estou substituindo aqui na função para a gente ver que essa função ela vai tocar o eixo x em apenas um ponto. Tá? Então, a gente pode encontrar aqui ó, o delta, que é b ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 1. Delta vai ser igual a 4 menos 4, que é igual a 0. Note que o delta aqui vai ser 0. Então, voltando aqui, o gabarito da questão é a letra C. Ou P vai ser 0, ou P vai ser 1. São os valores que a gente vai ter aqui para o P, que tornam, né, que fazem com que a função ela tenha duas raízes reais e iguais. Tá? Isso aqui para o delta igual a 0. Podemos afirmar que na função f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 4x mais 12 tem-se o valor máximo nas coordenadas. Então, vamos entender aqui a nossa questão. Uma função do segundo grau ela vai gerar uma parábola. A parábola ela pode ter uma concavidade voltada para cima, quando o coeficiente A ele é positivo, A maior que 0, concavidade voltada para cima. E quando o valor de A é negativo, que é o que acontece aqui, o A é menor que 0, a concavidade é voltada para baixo. Quando a concavidade é voltada para baixo, nós vamos ter um ponto, que é o ponto de máximo. E para esse ponto de máximo, nós temos as coordenadas x e y, que são chamadas de x do vértice e y do vértice da minha função do segundo grau. Então, a função do segundo grau é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, que é a sua forma geral. Ela vai admitir o x do vértice e y do vértice, que são os valores associados ao ponto mínimo, quando o A é positivo, e ao ponto máximo, quando o A é negativo. No nosso caso, a gente vai trabalhar com o máximo, porque o coeficiente A ele é negativo. E como é que a gente encontra o x do vértice e o y do vértice? O x do vértice a gente encontra usando a equação menos b sobre 2a. Tá? Isso aqui vai ser a equação. E o y do vértice, eu posso utilizar o seguinte, para a gente encontrar esse y do vértice, o melhor caminho, né? O caminho que eu acredito ser mais fácil, é encontrar o valor de x e substituir na função. É o caminho mais rápido que você vai ter na hora que estiver fazendo sua prova. Então, olha só, quem que vai ser o meu x do vértice?
menos, tá? Que é da fórmula, o valor b, que é 4, dividido por 2 vezes menos 2. Então, menos 4 dividido por menos 4, 1 positivo. Então, você já tem o x do vértice. Para encontrar o y do vértice, você vai usar aqui, ó, f de 1. No lugar do x, você vai usar o 1. Então, f de 1 é menos 2 vezes 1 ao quadrado, mais 4 vezes 1, mais 12. Então, f de 1 vai ser igual a menos 2 vezes 1, mais 4 mais 12. F de 1 vai ser igual a menos 2 mais 4 mais 12. Isso aqui vai ser igual a 12 mais 4, 16, menos 2, 14. Aí você tem a coordenada. Então, você vai ter lá uma função onde você vai ter um máximo, tá? Eu vou fazer aqui um gráfico qualquer, onde esse gráfico, tá? No máximo vai ser 1 no x e 14 no y. E aqui vai ser o ponto máximo. Então, basicamente, seria essa a ideia aqui da questão. Existe alguma fórmula para calcular direto o y do vértice? É menos delta sobre 4a. Existe uma fórmula, tá? Onde o delta é b ao quadrado menos 4ac, onde você encontra direto. Eu acho mais fácil você encontrar o x do vértice e substituir na função. Daí você vai ter o resultado de forma mais dinâmica. Então, o gabarito aqui, letra D, podemos marcar e seguir para a próxima. Um restaurador de quadros estabeleceu sua margem de lucro anual, L, da seguinte forma. L vai ser igual a menos x ao quadrado, mais 300x menos 20.000. Para isso, ele deve restaurar pelo menos, letra A, 101 quadros, letra B, 99, letra C, 20 ou letra D, 11. Então, aqui nós temos o lucro em função da quantidade de quadros. Nesse caso, é interessante nós analisarmos em função do gráfico, né? Primeiro, entender essa função do segundo grau a partir do seu gráfico. Então, temos aqui o seguinte. Esse termo independente aqui, o menos 20, ele garante onde nós vamos ter aqui a passagem no eixo Y. Tá? Então, aqui é menos 20.000. Ele começa aqui com essa dívida de menos 20. Nós temos aqui o A negativo. Função do segundo grau, f de x igual a x ao quadrado, mais bx mais c. O c é o termo independente, ele garante onde nós vamos ter o toque aqui no eixo y, que nesse caso vai ser o lucro em função de x, e o x aqui é a quantidade de quadros. Que são os quadros, e aqui vai ser o lucro de acordo com os quadros. Aqui a variável c, a variável independente, é o toque aqui no eixo y. E no caso é o lucro. Então, esse gráfico, por ter um A negativo, note que aqui é menos 1, o A é igual a menos 1, o B é igual a 300 e o C é igual a menos 20.000. Então, esse menos 20.000, onde ele vai tocar aqui o eixo Y, esse A que é negativo garante que a concavidade vai ser voltada para baixo. Então, a gente vai ter um gráfico dessa forma. Aí, nós vamos ter aqui um ponto máximo. Tá? Tem um valor de x, que é chamado de x do vértice, que garante aqui o lucro máximo. Nós teríamos o lucro máximo. E aqui nós temos as raízes, tá? Onde aqui eu vou ter o x1 e aqui o x2. Esses são valores onde zero. Então, a partir desse ponto, ele passa a ter lucro. Aí ele vai ter lucro até chegar lá em x2, tá? Até um valor antes de x2. Porque tanto o x1 quanto o x2 são raízes. Então, o lucro vai ser zero. Então, o valor de x1 e o valor de x2, ele garante que o lucro é zero. Só que entre x1 e entre x1 e x2, ele vai aumentar aqui o lucro, vai chegar no valor máximo, depois ele vai diminuir. Aí, o que nós precisamos encontrar? x1, que é a menor raiz, e somar mais uma unidade. Tá? Porque a partir de uma unidade a mais do que a raiz, ele vai ter lucro. Aí, como é que nós podemos fazer isso? Nós vamos pegar aqui a nossa função e transformar numa equação do segundo grau. Por isso que é importante você estudar a equação do segundo grau antes de estudar a função do segundo grau. E vamos encontrar o delta. Depois a gente vai encontrar o x, para poder a gente ter aqui as raízes, né? No caso, x1 e x2. O delta, p ao quadrado menos 4ac. Isso aqui é o delta, o discriminante.
O x vai ser menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes a. Então, é isso aqui que a gente vai fazer, descobrir quem são essas raízes. Então, vamos trazer para cá só a nossa função. Menos x ao quadrado mais 300x menos 20.000. Tá? Isso aqui é o L de x, né? A função. E a gente vai encontrar aqui o delta. O delta, 300 ao quadrado, tá? É b ao quadrado. Então, 300 ao quadrado menos 4 vezes menos 1, que é o valor do a, vezes menos 20.000. 20.000. Delta vai ser 300 ao quadrado. Como é que eu vou fazer? 3 ao quadrado é 9 e esses zeros vão dobrar. Então, aqui no caso, eu tenho 90.000. 300 vezes 300. 3 vezes 3, 9. Repito aqui os zeros. Agora, aqui a gente vai ficar menos com menos dá mais, com menos, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 20, 80.000. Temos aqui um delta que é 10.000. Beleza. Agora o x, menos b, menos 300, mais ou menos a raiz de 10.000, dividido por 2 vezes menos 1. Aqui vai ficar menos 300, mais ou menos 100, tá? Raiz de 10.000. Como é que eu faço isso? Rapidinho. Corto 2 zeros, coloco 1. Corto 2 zeros, coloco 1. A raiz de 1 é o próprio 1. Então, a raiz de 10.000 é o 100. Pois 100 vezes 100 dá 10.000. Dividido aqui por menos 2. Daqui eu vou tirar x1 e x2. Menos 300 mais 100, menos 300 mais 100, dividido por menos 2. E aqui, menos 300 menos 100, dividido por menos 2. Aqui vamos ficar com menos 200 por menos 2. E aqui vamos ficar com menos 400 por menos 2. Vou colocar aqui a resposta. x1 menos 200 por menos 2 dá 100. E x2 menos 400 por menos 2, 200. Vou voltar aqui no meu gráfico e vou colocar esses valores, tá? O x1, ele vale 100. O x1, que é a raiz, 100. E o x2, ele vale 200. Então, para que ele comece a ter lucro, ele precisa vender pelo menos mais um. Porque se ele vender 100, isso aqui vai ser zero. Então, 100 mais 1, 101. Gabarito aqui, letra A. Podemos marcar e seguir para a próxima. Uma função real, f de x, dada por f de x igual a menos x ao quadrado, mais 4x mais 6, tem um valor. A questão quer saber se essa função ela tem um valor máximo ou mínimo e qual é a coordenada que vai garantir aí esse valor. Bom, então vamos analisar aqui a nossa função do segundo grau. Primeira coisa, escrever a função do segundo grau na sua forma geral, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Quem vai dizer se essa função ela tem um valor máximo ou um valor mínimo vai ser o coeficiente a. O coeficiente a, se ele for positivo, a concavidade vai ser voltada para cima e a tua função vai ter o mínimo. Se o coeficiente a for negativo, a concavidade vai ser voltada para baixo e a função vai ter um valor de máximo. No nosso caso, nós temos aqui o a igual a menos 1, então nós vamos ter máximo. Não pode ser a letra A, também não pode ser a letra C. Como é que a gente encontra a coordenada? Tá? O valor x, que garante o máximo, é chamado de x do vértice, e o valor do y, tá? Que vai ser y do vértice. Então, essa coordenada, tá? O valor de x e o valor de y, como é que a gente encontra esses valores? A gente vai fazer da seguinte maneira. X do vértice é igual a menos b sobre 2a, vai encontrar o x do vértice e com esse resultado a gente vai substituir aqui na função. Então, x do vértice vai ser menos, o valor do b aqui é 4, dividido por 2 vezes menos 1. Então, menos 4 dividido por menos 2, temos aqui 2 positivos. Isso aqui é o x do vértice. 2. Agora eu preciso do valor de y. Como é que a gente encontra o y? Pega esse 2 e substitui. Então, f de 2
vai ser menos 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2, mais 6. Então, f de 2, menos 4, mais 8, mais 6. f de 2, 8 mais 6 dá 14. Com menos 4, no caso, 10. Então, a coordenada que nós temos aqui é o x igual a 2, que é o x do vértice, e o y do vértice vai ser 10. Valor máximo, no caso, né? A gente pode até colocar aqui, ó. E o gabarito vai estar aqui na letra D. Uma equação de segundo grau pode ser representada graficamente por uma parábola, que é uma curva simétrica que tem um ponto máximo ou mínimo chamado vértice. Portanto, a coordenada x do vértice da parábola da equação y igual a menos x mais 5, que multiplica x mais 1, será. Bom, aqui de imediato nós podemos desenvolver aqui a equação. Então, esse menos eu vou fazer logo o jogo de sinal, vai ficar menos x menos 5, que multiplica x mais 1. Agora a gente vai fazer a distributiva, então, menos x vezes x, menos x ao quadrado, menos x vezes 1, menos x, menos 5 vezes x, menos 5x, e menos 5 vezes 1, menos 5. Então, y vai ser igual a menos x ao quadrado, menos 6x, menos 5. Então, essa daqui vai ser a nossa função de segundo grau. Para que a gente encontre o x do vértice, nós usamos a equação. X do vértice é igual a menos b sobre 2a, ou x1 mais x2 dividido por 2. Né? A gente pode somar aqui as duas raízes e dividir por 2, que também dá certo. Então, vou fazer aqui da primeira forma e depois eu faço aqui dessa segunda forma. X do vértice é igual a menos 6 sobre 2 vezes menos 1. Tá? Estou pegando aqui, ó, o A igual a menos 1 e o B igual a menos 6. O C, menos 5. Então, estou usando aqui esses valores na nossa equação aqui do x do vértice. Então, o x do vértice, 6 dividido por menos 2, que é menos 3. Ok. Se eu quiser fazer dessa forma, como é que ficaria? Aí a gente olharia para a função da seguinte maneira. Qual é o valor que eu coloco aqui no lugar do x, que esse valor aqui, ó, que essa soma dá 0? Menos 5. Menos 5 mais 5 dá 0. Então, seria uma das raízes, x1. E aqui, da mesma forma, qual o valor que eu coloco aqui no x, que eu somo com 1 e 0? x2 seria menos 1. Então, aqui seriam as raízes, tá? Menos 5 e menos 1. E aí, se a gente quiser usar aqui dessa outra forma, seria menos 5 mais menos 1 dividido por 2. Menos 5 menos 1 por 2. Menos 6 por 2. Menos 3. Então, aqui seria outra forma da gente chegar também ao x do vértice. Gabarito da questão, letra A. Uma função de segundo grau representada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c tem raízes iguais a x1 igual a 2 e x2 igual a 4. Nessas condições, a soma dos coeficientes a, b e c da função, sabendo que a igual a 1 é igual a letra A 9, letra B 3, letra C 15 ou letra D 6. Então, nós queremos a soma dos coeficientes. Ok. Nesse caso, ele me deu as raízes, né? Ele coloca aqui x1 é igual a 2 e x2 igual a 4. Para a gente resolver aqui a questão, nós vamos usar soma e produto das raízes. Então, x1 mais x2 é igual a menos b sobre a e x1 vezes x2, c sobre a. Ele me deu as raízes e me deu aqui o a. Então, aqui, ó, olha só, 2 mais 4 é igual a menos b sobre 1, 6 é igual a menos b. Logo, b é igual a menos 6. E aqui nós vamos ter 2 vezes 4 igual a c sobre 1. O c vai ser igual a 8. Aí temos aqui o valor de c, que é 8, o valor de b, que é menos 6, e ele já me dá aqui o valor de a, que é 1. Agora a gente vai fazer a soma. Como é que vai ficar a soma? 1 mais menos 6 mais 8. 1 mais 8, 9. Menos 6, 3. Portanto, o gabarito da questão é a letra B. Podemos marcar e seguir para a próxima. A conhecida fórmula de Bhaskara é um método para encontrar raízes reais de uma função quadrática.
No processo deste método, as raízes são encontradas fazendo uso dos coeficientes das equações no formato y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c pertencente aos reais, no caso aqui os números reais, e ainda o a diferente de zero. Sendo assim, a função dada por f de x igual a 4x ao quadrado menos 4x mais 1 possui como raízes os números. Então, temos que encontrar aqui as raízes dessa função. Vamos encontrar o delta é b ao quadrado, menos 4ac, e vamos encontrar o x. Menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes a. Então, delta vai ser menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4 vezes 1. Delta vai ser igual a 16, menos 4 ao quadrado, menos 16, que é igual a 0. Então, aqui a gente vai ter as duas raízes sendo iguais, tá? Porque o valor do delta foi igual a 0. Então, olha só, x vai ser igual a menos b, que é menos 4, mais ou menos a raiz do delta, que vai ser aqui 0, dividido por 2 vezes 4, né? O valor do a aqui é 4. Então, aqui vamos ficar com 4 mais ou menos 0, dividido por 8. Aí, quando o delta for 0, a gente não precisa nem colocar esse mais ou menos. Já pode tirar. 4 dividido por 8 dá meio. Então, x1 é igual a x2, que é igual a meio. Então, as raízes são idênticas. Gabarito da questão, letra D. O gráfico a seguir representa uma equação quadrática. Assinale a alternativa que apresenta qual é essa equação. Bom, para a gente determinar aqui qual é a equação, primeiro a gente vai escrever a função quadrática, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Esse ponto onde nós temos o corte no eixo y corresponde ao valor de c. Então, c equivale a menos 4. Os valores do corte aqui no eixo x são exatamente nossas raízes. Então, ó, x1 é igual a menos 2 e x2 é igual a 2. O que nós podemos fazer com essas três informações? Usar soma e produto. Então, ó, x1 mais x2 menos b sobre a e x1 vezes x2 c sobre a. Vou usar primeiro o produto. Então, o produto vai ser menos 2 vezes 2 igual a c, que é menos 4, né? Já posso até substituir, nós já temos menos 4 sobre o valor de a, que eu desconheço, vou encontrar agora. Então, menos 2 vezes menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 é igual a menos 4 sobre a. Daqui nós vamos encontrar o valor de a. Menos 4 dividido por menos 4, o a vai ser igual a 1. Corresponde aqui, né? Porque eu tenho uma função quadrática onde a concavidade é voltada para cima. Então, o a é maior que 0. Ok. Agora, a gente vai encontrar o valor de b. x1 mais x2 vai ser menos 2 mais 2 igual a menos b sobre 1. Aqui, no caso, 0 é igual a menos b ou b é igual a 0. Então, montando aqui a nossa função do segundo grau, f de x vai ser igual a x ao quadrado menos 4, porque o b vale 0, a gente já pode tirar daqui, o a vale 1 e o c vale menos 4. Então, gabarito da questão vai estar aqui na letra C, podemos marcar e seguir para a próxima. Considere uma função f de a em R, conjunto dos números reais, definida por f de x igual a 2 menos x ao quadrado. Se a igual a menos 3, menos 1, 0, 1, 2 e 3, então o conjunto imagem de f é. Bom, aqui nesse caso, nós temos que entender o que significa um domínio, um contradomínio e uma imagem de uma função. Ele me deu o domínio, que é o conjunto A, cujos elementos são menos 3, menos 1, 0, 1, 2 e 3. São os elementos que você vai substituir no lugar do x. Me deu o contradomínio, que é o conjunto dos números reais, e pediu a imagem. O que vai ser a imagem? A imagem são os elementos associados aos elementos aqui do domínio. Então, f de menos 3 vai ser igual a 2 menos 3 ao quadrado, 2 menos 9, no caso,
dá menos 7. Então, temos aqui um elemento, que é o menos 7. Isso aqui é um dos elementos. O f do menos 1, 2 menos menos 1 ao quadrado, vai ser igual a 2 menos 1, que é igual a 1, positivo. Então, o elemento 1 é outro elemento aqui do nosso, da nossa imagem, né, dessa função. Vou colocar ele aqui um pouquinho mais para baixo, 1. Temos aqui o f de 0, 2 menos 0 ao quadrado, 2 menos 0, igual a 2. Então, 2 também é um elemento. F de 1, 2 menos 1 ao quadrado, 2 menos 1, que é igual a 1, aparece novamente. F de 2, nós temos aqui 2 menos 2 ao quadrado, 2 menos 4, que é igual a menos 2. Esse não tinha ainda, vou adicionar o menos 2. E temos aqui f de 3, que vai ser igual a 2 menos 3 ao quadrado, 2 menos 9, menos 7, que já está lá. Então, eu tenho esses elementos aqui que estão no meu domínio, tá? O contradomínio é o conjunto dos números reais, e dentro desse conjunto nós temos a imagem, que são os elementos associados. Menos 3 está associado ao menos 7, então vou colocar aqui, ó, menos 3 associou a menos 7. O 3 também associou a menos 7. O menos 1, ele associou aqui ao 1, tá? O 1 também associou ao 1. O 0 associou ao 2. E o 2 associou ao menos 2. Então, quem que é a minha solução? Minha solução é menos 7, menos 2, 1 e 2. Gabarito da questão, letra C, podemos marcar e seguir para a próxima. Um polígono convexo de P lados possui o número de diagonais calculado pela equação. Diagonais de P igual a P ao quadrado menos 3P sobre 2. Este polígono contém 9 diagonais, então seu número de lados é. Aqui no caso a gente vai substituir o 9 no lugar das diagonais e calcular o P. Então vai ficar 9 igual a P ao quadrado menos 3P dividido por 2. O 2 vai passar multiplicando, vai ficar 18 igual a P ao quadrado menos 3P. Ou ainda, podemos escrever como P ao quadrado menos 3P menos 18 igual a 0. Peguei o 18 aqui que está positivo, joguei para o outro lado, escrevi aqui primeiro. Agora a gente vai aplicar a Bhaskara, tá? Nós temos aqui, ó, P ao quadrado menos 3P menos 18 igual a 0. Se você tiver dificuldade em trabalhar com a letra P, você pode fazer o seguinte, ó, x ao quadrado menos 3x menos 18 igual a 0. E aí faz aqui a continha, né? Encontra o delta, que é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, e o x, que é menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2a. Quem é o a? O a vale 1, o b vale menos 3 e o c vale menos 18. São os coeficientes aqui da nossa equação do segundo grau. Agora a gente vai fazer o seguinte, encontrar o delta. Delta vai ser menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 18. Delta é igual a 9, menos 3 ao quadrado, 9, menos por menos mais, 4 vezes 18. Vamos fazer aqui. 4 vezes 8 dá 32. Tá? Põe o 2 e vai ao 3. 4 vezes 1, 4, com as 3, 7. Então, ó, 72. 72 com 9, 81. Isso aqui é um bom sinal. Por quê? Porque a raiz de 81 é igual a 9. Tem uma raiz exata. Agora a gente vai achar o x. X vai ser menos 3, porque é menos b. O b é negativo. Mais ou menos a raiz de 81, dividido por 2 vezes 1. Então, vai ficar 3 mais ou menos 9, dividido por 2. 3 mais 9, 12. Por 2, 6. 3 menos 9, menos 6. Por 2, né? Menos 6 por 2, menos 3. Essa solução aqui não cabe, tá? Porque nós não temos aqui diagonais negativas, né? Lados negativos, aliás, do polígono. Então, o número de lados, né? O valor de P, que a gente encontra como x, porque é mais fácil, porque todas as equações nós costumamos a colocar o x. Mas aqui a gente está encontrando o P. O P vai ser igual a 6 e o gabarito da questão é a letra A. A função
f de x igual a menos x ao quadrado mais 8x menos 12 representa em milhares de reais o custo na produção de x produtos de uma empresa. Nessas condições, o custo máximo na produção desse produto é igual a letra A, 4.000, letra B, 6.000, letra C, 3.000 ou letra D, 8.000. Então, vamos entender aqui o nosso problema. Nós temos uma função de segundo grau, nós temos aqui o coeficiente A negativo, tá? A concavidade dessa função ela vai ser voltada para baixo. Então, dado que eu tenho uma função de segundo grau, f de x igual a x ao quadrado, mais bx mais c, esse coeficiente vai indicar se a concavidade vai ser voltada para baixo ou se vai ser voltada para cima. Se o coeficiente for negativo, o a for menor que zero, a concavidade é para baixo e você vai ter máximo. Então, todas as vezes que a questão pede máximo, o coeficiente aqui tem que ser negativo para poder a concavidade estar voltada para baixo. Aqui, ó, o a é positivo, a concavidade é para cima, você vai ter aqui mínimo. Então, se pedir o mínimo, o a é positivo, se pedir o máximo, o a vai ser negativo. Aí nós temos esse termo aqui, ó, que é o termo independente, que é, no caso aqui, o menos 12. Esse termo, obrigatoriamente, ele vai estar sobre o eixo y. Então, no nosso caso, para a nossa questão, nós vamos ter o seguinte: o gráfico começa aqui em menos 12, ele vai subir, vai cortar o eixo x e vai descer. E aí nós vamos ter aqui um ponto de máximo. Associado a esse ponto de máximo, nós vamos ter o x do vértice e vamos ter aqui, ó, o y do vértice. Então, para resolver nosso problema, primeiro a gente calcula o x do vértice, que é menos b sobre 2a, e depois substitui dentro da própria função. Então, o x do vértice, menos 8 dividido por 2 vezes menos 1, menos 8 dividido por menos 2, vai ser 4 positivo. E aí eu vou substituir, vou calcular o f de 4. Então, esse valor aqui é 4, x do vértice. f de 4 vai ser igual a menos 4 ao quadrado, mais 8 vezes 4, menos 12. Então, f de 4 vai ser igual a menos 4 ao quadrado, vai ficar menos 16. 8 vezes 4, 32, menos 12. E agora, o que a gente vai fazer? Vai juntar os negativos, vai ficar 16 com 12, 28. Então, f de 4 vai ser igual a 32 menos 28. 32 menos 28 dá 4. Só que ele coloca que vai estar em milhares de reais. Então, vai ficar 4.000, né? No caso, está em milhares de reais. Gabarito. Letra A, podemos marcar e seguir para a próxima. Um arqueiro dispara uma flecha em um terreno plano e horizontal que, após percorrer uma trajetória parabólica, atinge o solo a exatos 25 metros de distância. Considere a posição do arqueiro como sendo x igual a 0, o ponto que a flecha atinge o solo como sendo x igual a 25, e que a altura máxima que a flecha atingiu foi y igual a 15,625 metros. Quanto à função que descreve a trajetória da flecha, assinale a alternativa correta. Bom, nós temos aqui uma função de segundo grau, nós temos aqui uma parábola. Ele manda considerar aqui de onde ele atirou a flecha o zero, que ela vai fazer aqui a trajetória parabólica e vai atingir o solo a 25 metros de distância. Então, aqui vai ser o 25, aqui nós temos o eixo x, aqui vai ser o eixo y, e ele me dá esse ponto aqui, ó, a altura máxima, tá? A altura máxima aqui ele coloca que vai ser 15,625. Tem como a gente encontrar esse valor aqui, ó, o x do vértice, tá? Essa altura máxima aqui corresponde, tá, ao ponto onde nós vamos ter o x do vértice e o y do vértice. E aqui nesse caso, né, a nossa concavidade ela é voltada para baixo. Então, lá na nossa função, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, o coeficiente a ele é negativo. E se nós olharmos aqui para todas as alternativas, todas apresentam aqui o coeficiente negativo para que a gente tenha a concavidade voltada para baixo. Nós temos aqui também a possibilidade de encontrar o x do vértice. O x do vértice ele pode ser encontrado de duas maneiras. Menos b sobre 2a é uma possibilidade, ou x do vértice vai ser x1
mais x2 sobre 2. A média entre as raízes. E aqui no caso nós temos x1 vale 0 e x2 25, tá? Que é justamente aqui os pontos, né, de saída e de chegada aqui da flecha. Então, o x do vértice, nesse caso, ele vai ser 0 mais 25 sobre 2. 25 sobre 2. Então, temos aqui o nosso x do vértice também, 25 sobre 2. Com esses dois pontos, na verdade, com esses 3 pontos, a gente consegue montar a nossa função. Um detalhe interessante aqui vai ser o seguinte: quando você tiver o gráfico aqui passando pelo zero, tá? O c vale 0. Então, aqui passou pelo zero, esse toque aqui no eixo y, esse corte, ele corresponde ao c. Então, como ele corta aqui em 0, nós não vamos ter o c. Então, a nossa função vai ser f de x igual a ax ao quadrado mais bx. Só que nós temos um detalhe, o a é negativo. Então, posso garantir que aqui, ó, vai ter um menos. Tá? Isso aqui vai ficar negativo, vai ser menos ax ao quadrado mais bx. E aí nós podemos pegar aqui esses dois pontos como referência e substituir, encontrar aqui os valores de a e de b. Então, vou pegar aqui, ó, esse ponto do x do vértice, esse ponto aqui máximo, aliás, que tem o x do vértice, que é 25 sobre 2, e 15,625. E vou pegar esse ponto aqui, onde o x é 25 e o y é 0. Então, com esses dois pontos, a gente consegue desenvolver aqui a nossa função. Então, vou abrir aqui um em branco para a gente fazer com bastante espaço. Vamos lá. Olha só. F de x vai ser igual a menos ax ao quadrado mais bx. Os pontos que eu tenho, 25 sobre 2 e 15,625. E tem outro ponto que é 25 e 0. Então, aqui o x e aqui o y. Aí, vou montar aqui a minha função. Tá? Deixa eu colocar aqui um vermelho para ficar diferente. Vou começar pegando aqui esse ponto, tá? Vai ficar assim. O f de x, ele corresponde ao y. Então, 0 é igual a menos a vezes 25 ao quadrado mais b vezes 25. Vou pegar essa parte aqui que está negativo e passo para o outro lado. Vai ficar 25 ao quadrado vezes a é igual a 25b. E eu vou deixar assim por enquanto. Por quê? Eu vou fazer a outra para verificar se eu já posso usar direto um desses fatores. Então, aqui vai ficar, no lugar do y, eu vou estar usando aqui 15,625. 15,625 vai ser igual a menos a, que multiplica o valor de x, que é 25 sobre 2 ao quadrado, mais b, que multiplica 25 sobre 2. Então, aqui vai ficar 15,625 igual a menos a, que multiplica 25 ao quadrado sobre 4, mais b, que multiplica 25 sobre 2. Aí, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar esse fator aqui, ó, 25 ao quadrado vezes a, que é isso aqui, e eu vou substituir por 25b, para encontrar primeiro b, depois eu encontro a. Então, vou substituir, vai ficar 15,625 igual a menos 25b sobre 4, mais 25b sobre 2. Aqui está 4 e aqui está 2. O que eu posso fazer? Eu posso tirar o mínimo. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vai ficar 15,625 igual a, no caso, o mínimo entre 4 e 2 é o 4, porque o 4 é múltiplo de 2. Então, se você fizer aqui, ó, 4 e 2 por 2, 2 e 1 por 2, 1 e 1, o mínimo vai ser 4. Então, como 4 é múltiplo de 2, eu posso colocar aqui direto o 4. 4 dividido por 4 dá 1, vezes menos 25, menos 25b, né? No caso, mais 4 dividido por 2 dá 2, vezes 25, 50. 50b. Esse 4 eu já posso passar multiplicando, então vai ficar 4 vezes 15,625 igual
Menos 25 mais 50 dá 25 positivo, 25B. Então, B vai ser igual, vou fazer esse produto, a gente ver quanto é que vai dar, vou fazer aqui em cima mesmo, ó, 15,625 vezes 4. 4 vezes 5, 20, põe 0 e vai o 2. 4 vezes 2, 8, com 2, 10, põe 0 e vai 1. 4 vezes 6, 24, com mais 1, 25, põe 5 e vai o 2. 4 vezes 5, 20, com 2, 22, foi 2. 4 vezes 1, 4, com 2, 6. Como são 3 casas aqui, ó, 62,5, tá? Que é esse produto aqui, dividido por 25. Aí aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte, tá? Vamos dividir aqui por 25 aqui mesmo, para ver quanto é que dá. 62,5 dividido por 25. Tira uma vírgula, coloca um zero. Aqui multiplica por 2. 2 vezes 250, 500. Sobrou 25. Põe uma vírgula, põe um zero. Sobrou 125, tá? 125. Aí põe uma vírgula e põe o zero, né? Ficou 1.250. E aqui multiplica por 5. 5 vezes 250, 1.250, resta o zero. Bom, aqui deu 2,5. Aí, com o valor de B, a gente encontra o A. Eu vou pegar essa expressãozinha aqui, eu vou trabalhar um pouquinho mais com ela, tá? 25 ao quadrado vezes A igual a 25B. Vou simplificar aqui. O A vai ser igual a B sobre 25. Nós vamos ficar aqui com 2,5 dividido por 25, que é igual a 0,1. Então, eu tenho o B, que é 2,5, e eu tenho o A, que é 0,1. Vou montar a minha expressão. Aqui vai ficar menos 0,1 x ao quadrado mais 2,5x. Então, essa daqui vai ser a nossa resposta. Agora, a gente vai voltar nas alternativas e escolher a alternativa correta. Olha só, está aqui na letra A. Menos 0,1, que é o valor de A, só que vai ficar negativo porque a concavidade é voltada para baixo, vezes x ao quadrado, mais 2,5x. Então, podemos marcar aqui a letra A, seguir para a próxima. Substituindo o valor da raiz da função f de x igual a menos 2/3 de x mais 4, na função g de x igual a x ao quadrado, menos 4x mais 5, encontramos como resultado letra A, 12, letra B, 15, letra C, 16 ou letra D, 17. Então, vamos analisar aqui a nossa questão. Primeira coisa, encontrar essa raiz. Para a gente encontrar essa raiz, nós vamos fazer aqui o f de x igual a zero. Então, 0 vai ser igual a menos 2/3 de x mais 4. Esse menos 2/3 eu vou passar para o outro lado, ele vai ficar positivo, vai ficar 2/3 de x igual a 4. X vai ser igual a 3 vezes 4 dividido por 2. O 3 passa multiplicando e o 2 passa dividindo. Então, x vai ser igual a 12 sobre 2, x igual a 6. Com o valor do x, a gente substitui aqui no g. Então, vai ficar g de 6 igual a 6 ao quadrado, menos 4 vezes 6, mais 5. G de 6 vai ser igual a 36, menos 24, mais 5. G de 6 vai ser igual, eu vou somar aqui, ó, 36 com 5, dá 41, menos 24. Então, 41 menos 24, pede um emprestado, 11 menos 4, 7, 3 menos 2, 1. Então, temos aqui que G do 6, né, vai ser 17. Nosso gabarito é a letra D. A soma das coordenadas do vértice da parábola da função f de x igual a menos x ao quadrado mais 8x menos 12 é igual a letra A, 4, letra B, 6, letra C, 8 ou letra D, 10. Bom, aqui no caso, nós temos que encontrar o x do vértice e o y do vértice. Como é que a gente faz isso? A gente encontra o x do vértice, que é menos b sobre 2a, e com o resultado, a gente substitui aqui no f de x para encontrar o y do vértice. Então, o x do vértice é igual a menos 8 dividido por 2 vezes menos 1
menos 8 dividido por menos 2, 4 positivo. Então, nós já temos aqui o x do vértice. Então, para encontrar o y, a gente vai fazer o seguinte. F de 4, que vai ser igual a menos 4 ao quadrado, mais 8 vezes 4, menos 12. Então, f de 4 vai ser igual a menos 16, mais 32, menos 12. F de 4 vai ser igual a 32, positivo, menos 16 com 12 dá 28, só que negativo, porque os dois são negativos. Então, f de 4 vai ser igual a 4. Como ele pede a soma, tá? Nós temos aqui as coordenadas, 4 e 4, então a soma vai ser 4 mais 4, que é igual a 8. Tem outro caminho também para você encontrar o y do vértice. Y do vértice vai ser igual a menos delta sobre 4a. Porém, eu acho esse caminho aqui mais trabalhoso. Eu prefiro encontrar o x do vértice e substituir na função e encontrar o y do vértice. Então, nesse caso, gabarito, letra C. Considere a função f de x igual a 2x, que multiplica x ao quadrado mais 4x menos 5. Assinale a alternativa que indica o valor da soma dos zeros da função, ou seja, onde a função se anula. Então, ele quer saber aqui a soma das raízes, tá, dessa função. Nós temos aqui a função f de x igual a 2x, que multiplica x ao quadrado mais 4x menos 5. Como aqui nós temos um produto, ou 2x vai ser zero, tá? 2x igual a zero, ou x ao quadrado mais 4x menos 5, x ao quadrado mais 4x menos 5 vai ser igual a zero. Então, na situação 2x igual a zero, implica que x vai ser igual a zero. Então, aqui nós temos um dos zeros da função ou uma das raízes, tá? E para a gente encontrar o restante, a gente vai resolver aqui essa equação de segundo grau. Então, calcular o delta, b ao quadrado menos 4ac, e encontrar o x. Menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes a. Então, delta vai ser 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 5. Olha só, vezes menos 5, né, no caso. Menos 5. Vamos anotar aqui os coeficientes. O a vale 1, o a vale 1, o b vale 4, e o c é igual a menos 5. Então, aqui no caso vai ficar delta igual a 16, menos por menos dá mais, 16 mais 20, 36. E o x vai ser igual a menos 4, que é menos b, mais ou menos a raiz de 36, dividido por 2 vezes 1. Daqui nós vamos ficar com menos 4, mais ou menos 6, dividido por 2. Aí vamos tirar duas raízes, tá? Aqui eu vou chamar de x1, aqui vai ser x2, menos 4 mais 6, menos 4 mais 6, sobre 2. Menos 4 mais 6 vai dar 2, tá? 6 menos 4, 2, por 2, 1. Então, tem aqui a segunda raiz. E a terceira raiz, eu vou chamar aqui de x3, vai ser menos 4 menos 6, sobre 2. Menos 4 menos 6 dá menos 10, por 2, menos 5. Então, tem aqui as três raízes, né? No caso, ó, x1 é 0, x2 vale 1 e x3 vale menos 5. Como a questão pede a soma, então vai ser x1 mais x2 mais x3. 0 mais 1 mais menos 5. 0 mais 1 menos 5. Menos 4. Então, a nossa resposta, nosso gabarito, se encontra aqui na letra B. Podemos marcar, seguir para a próxima. A função a de t igual a menos t ao quadrado mais 8t menos 7 descreve a trajetória de uma bola arremessada para cima até atingir o solo, sendo t dado em minutos e a de t a altura em metros da bola em relação ao solo. A altura máxima que a bola atinge é de letra A, 10 metros, letra B, 8 metros, letra C, 6 metros ou letra D, 9 metros. Então, nós temos aqui a função e nós queremos a altura máxima. Tá? Então, vamos pensar graficamente que fica mais fácil de entendermos aqui o nosso problema. Nós temos aqui o t dado em minutos e nós temos aqui o a de t dado em metros.
certo? Então, essa é a nossa função. Aí ele diz aqui o seguinte, que a nossa função, a de t, ela tem a seguinte característica. Menos t ao quadrado mais 8t menos 7. Então, como nós temos aqui o coeficiente sendo negativo, a concavidade é voltada para baixo. Esse menos 7 indica onde ele começa. Então, começa aqui em menos 7, e aí vai subir, vai chegar ao ponto máximo, e depois vai descer até atingir o Sol. Basicamente, essa é a ideia da questão. Aí ele coloca aqui o seguinte, tá? Qual é o valor da altura máxima? Como é que a gente encontra aqui, ó, essa altura máxima? A gente vai ter que encontrar primeiro o x do vértice. Aqui no caso não vai ser x, tá? Vai ser t, o t do vértice. E aí com esse valor do t do vértice, a gente substitui aqui e encontra o a máximo. Então, dado que eu tenho a função f de x igual a ax ao quadrado, mais bx mais c, a gente calcula o x do vértice, que é menos b sobre 2a, ou, se eu tivesse aqui as raízes, no caso, x do vértice também poderia ser calculado como x1 mais x2, dividido por 2. Nesse caso, a gente vai pegar da função direta. Então, quem é o a na função? Menos 1. Quem que é o b na função? 8. E o c é o menos 7. Então, vou calcular, no lugar do x do vértice, a gente vai chamar de t. Então, t do vértice vai ser menos 8 dividido por 2 vezes menos 1. Então, menos 8 dividido por menos 2, 4. Então, no tempo de 4 minutos, vai atingir aqui a altura máxima. Aí, para determinar essa altura máxima, o que eu vou fazer? Vou pegar o t do vértice, que é 4, e eu vou substituir na função. Então, a de 4 vai ser igual a menos 4 ao quadrado, mais 8 vezes 4, menos 7. Então, a de 4 vai ser igual a menos 16, mais 32, menos 7. Vou juntar os dois negativos, 16 com 7, 6 com 7, 13, põe 13 vai 1, 23. Então, aqui vai ficar a de 4 igual a 32 menos 23. Então, vamos fazer o nosso cálculo. 32 menos 23, aqui pede um emprestado. 12 menos 3, 9. 2 menos 2, 0. Então, aqui vamos ter 9 metros. Então, a altura máxima aqui, esse A máximo, corresponde a 9. 9 metros. E o tempo aqui em minutos seriam 4 minutos. Então, em 4 minutos, a bola vai chegar no topo e o valor do topo é 9. E o gabarito, letra D. Analisando as afirmações. Primeira afirmação. Se f de x é igual a 3x menos 2, então f de 1/3 é igual a 1. Segunda afirmação. A função f de x é igual a menos 2x mais 4 é crescente para x maior que 2. Terceira afirmação. O valor mínimo da função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3 é y igual a menos 1. Podemos dizer que são incorretas. Letra A, 1 e 3 somente. Letra B, 2 e 3 somente. Letra C, somente a 1. Ou letra D, 1 e 2 somente. Então, vamos analisar aqui a nossa questão. A nossa questão ela traz função do primeiro grau e do segundo grau. Os itens 1 e 2 correspondem a questões referentes à função do primeiro grau e o item 3 à função do segundo grau. Então, vamos lá. Primeiro item, f de x igual a 3x menos 2. Tá? Se a minha função for essa, quando eu substituir no lugar do x 1/3, o resultado vai ser 1. Então, vamos para o primeiro item. F de x igual a 3x menos 2. F de 1/3 é 3 vezes 1/3 menos 2. Aqui nós simplificamos. F de 1/3 vai ser igual a 1 menos 2. F de 1/3 igual a menos 1. Então, o primeiro item é um item que não está correto. Então, ele vai entrar na nossa lista, porque a questão pediu apenas as incorretas. E aí, você coloca aqui em cima da palavra, tá? Primeiro item, ele vai aparecer como incorreto. Segundo item, ele diz aqui o seguinte. A função f de x igual a menos 2x mais 4
vai ser crescente para um x maior que 2. Quem define se a função vai ser crescente ou não é o coeficiente angular. Uma função do primeiro grau ela tem a característica ax mais b. Então, o a é quem vai dizer se ela é crescente ou decrescente. Se o a é negativo, o a é menor que zero, no caso aqui o a é igual a menos 2, então ele é negativo, então a minha função ela não é crescente, ela é decrescente. Tá? Função decrescente. Independente do valor que você coloca no x, quem vai definir se a tua função ela é crescente ou decrescente é o coeficiente angular. Então, aqui no caso, também não está correta. Aí você vai marcar aqui, ó, que o 2 também entra como incorretas. E o terceiro item, vamos fazer aqui em cima, né, para ter um espacinho maior, ele me dá essa função e ele diz o seguinte, ó, que o valor mínimo da função vai ser y igual a menos 1. Então, como é que a gente encontra esse valor mínimo? Dado que eu tenho aqui a função do segundo grau, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, tá? Para que a gente encontre o mínimo, eu preciso primeiro analisar aqui o coeficiente angular. Se o coeficiente angular ele é positivo, o a é maior que zero, a concavidade é voltada para cima e realmente nós vamos ter mínimo. Então, o primeiro ponto está ok, que é verificar aqui o coeficiente angular. Agora, a gente encontra o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então, o x do vértice vai ser menos 4, dividido por 2 vezes 1. 4 dividido por 2 é igual a 2. E com o valor do x do vértice, eu substituo. Então, vai ficar f de 2 é igual a 2 ao quadrado. Tá? Estou substituindo aqui, ó, nessa função para verificar se vai dar esse resultado. Menos 4 vezes 2 mais 3. f de 2 é igual a 4 menos 8 mais 3. O f de 2 corresponde a menos 1. Então, esse item aqui está certo. Então, temos itens incorretos, apenas 1 e 2. O gabarito da questão vai estar aqui na letra D. Ó. 1 e 2 somente. Podemos marcar e seguir para a próxima. A função quadrática dada por f de x igual a x ao quadrado menos 2mx mais m possui duas raízes reais e iguais quando os valores do número m forem iguais a letra A, menos 4 e 4, letra B, menos 1 e 0, letra C, menos 1 e 1, ou letra D, 0 e 1. Bom, para que essa função ela apresente duas raízes reais iguais, o delta deve ser igual a 0, o discriminante. O delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui deve ser 0. Coeficiente a é 1, tá? Nós temos aqui 1x ao quadrado. Coeficiente b, menos 2m. E o coeficiente c vai ser m. Aí vamos substituir. Vamos ficar com menos 2m ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes m. Isso aqui deve ser igual a 0. Então, 4m ao quadrado menos 4m igual a 0. Podemos simplificar por 4. Então, vou dividir por 4 aqui todo mundo. Vamos ficar com m ao quadrado menos m igual a 0. E aqui a gente pode resolver da seguinte maneira. Coloco m em evidência. Vai ficar m que multiplica m menos 1 igual a 0. E aqui nós temos um produto. Como esse produto é nulo, ou m vai ser igual a 0, ou m menos 1 vai ser igual a 0. Então, m igual a 0 é uma possibilidade. M menos 1 igual a 0 seria outra. O m igual a 1. Então, a nossa solução, 0 e 1, tá? Para 0 e 1, nós vamos ter o delta aqui sendo nulo. E a função aqui, no caso, vai possuir duas raízes reais e iguais. Então, gabarito, letra D. Bons estudos e até a próxima.